terça e quinta, das 19h30 às 21h30. Se você quiser participar, o último dia para você fazer é terça-feira. Depois de terça, a porta da graça fecha. Aí é só em setembro. Então, se você não fez, eu quero recomendar a você que você faça, que vai trazer muito enriquecimento para você, crescimento espiritual. Amém? Hoje eu quero compartilhar, na verdade eu não quero compartilhar. Hoje eu vou ser textual com você. Porque hoje eu quero falar quando Deus visita a sua casa. E eu quero declarar que esses são dias que Deus vai visitar seu lar. Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar o seu casamento, Deus vai visitar os seus filhos. Mas eu quero insistir você também com algo. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pedir para Deus. Então essa semana nós tivemos oração aqui todos os dias, foi uma bênção, muitos irmãos vieram, muitos irmãos, mas você precisa estar aqui orando também. O fato de nós orarmos como igreja tem um poder espiritual. Quando você se reúne como igreja, e a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no meu nome Ele está presente. Claro que é importante a sua oração em secreto, seu devocional, seu momento a sós com Deus, mas quando nós nos reunimos, há um poder que é liberado. Então eu quero insistir com você. Às vezes você está orando pelo seu casamento, está passando lutas no seu casamento, na sua família, vem orar conosco, vem orar uns pelos outros. Há poder na comunhão. Quantos creem nisso? Diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, vem orar conosco. Todos os dias, de segunda a sexta, das 18 às 19, nós estaremos orando. Amém? Eu quero começar com você, lendo um texto que está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 1. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, você não vai embora da mesma maneira que você entrou. Deus vai falar com você. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Só esse versículo aqui dá uma pregação. A palavra do Senhor fala que Deus foi ter um encontro com Abraão e Sara. Deus foi visitar Abraão, quando ele estava sentado no quintal da casa. A Bíblia fala que Deus foi encontrar. Eu quero profetizar esses dias, Deus vai encontrar com você na sua casa. Você vai estar lá almoçando, de repente você vai perceber a presença de Deus. Deus manifestou glória. Não é que Deus não estava lá não, Deus estava. Porque a presença de Deus está em todos os lugares. Mas quando a presença manifesta, circunstâncias mudam. Situações são transformadas. Prepara, porque a presença manifesta de Deus vai visitar a sua casa nesses dias. Vai visitar o seu lar. E aquilo que era de um jeito, Deus vai transformar em outros. Então aqui, na verdade, no início do capítulo 18, aqui nós temos um quadro maravilhoso de um encontro. Deus vai encontrar um casal. Deus vai encontrar uma família. Isso aqui é tão importante porque isso aqui mostra alguns princípios que eu quero compartilhar com você hoje, que são vitais para a nossa casa. Princípios que são vitais para a nossa família. Que eu e você precisamos realmente estar atentos para perceber aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer. E aí a palavra do Senhor diz que Deus apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado na porta da casa. Na porta da casa dele. Mas como que ele estava? No maior calor do dia. Isso aqui tem verdades poderosas. Primeiro, Deus foi encontrar com Abraão. Deus decidiu, falou, vou lá visitar meu amigo. Vou lá fazer uma visita. Você é amigo de Deus. Primeiro aspecto é esse, você é amigo de Deus, você não é inimigo de Deus. Deus não está chateado com você, Deus não está magoado com você, nós somos amigos de Deus, e não é qualquer amigo não, somos aquele amigo que reclina a nossa cabeça no peito do Senhor, somos acariciados pela graça e pelo amor dele. Quantos são? Diga amém. Não sei quanto a você, mas eu quero ter um encontro desse todos os dias.
Eu quero. E a palavra do Senhor fala que ele apareceu nos carvalhais de Manré, que ficava em Hebrom. Se você for olhar o que significa esses carvalhais ali na situação de Hebrom, o original, isso aqui é amigo, que significa comunhão, intimidade, familiaridade. Familiaridade. E Manré significa gordura e unção. Presta atenção. Deus nos visita na comunhão. E quando Deus nos visita na comunhão, Ele vem nos alimentar. Gordura fala de alimento, mas também fala de unção, de glória. O Senhor, Ele quer visitar você na sua comunhão, na comunhão da sua casa, na comunhão da sua família, mas Ele vai visitar trazendo uma unção e alimento. Alimento para fortalecer o seu casamento, alimento para fortalecer a vida dos seus filhos, alimento para transformar, unção para transformar, talvez aquele casamento que já se tornou água. Inclusive lá nas crianças hoje vai ser a transformação de água em vinho. Minha mulher comprou uma cascata, vai fazer uma água transformar em vinho. Isso Deus vai fazer na sua vida. Seu casamento, eu não sei qual que é o tipo de sabor que ele tem. Talvez você fale, pastor, meu casamento está só aquela água de batata. Prepara, porque o Senhor vai transformar, Ele vai trazer um alimento que é a gordura, mas Ele vai trazer também uma unção que transforma circunstâncias, uma unção que quebranta corações, uma unção que muda a esposa, que muda esposo, que muda o coração dos filhos, que muda o coração dos pais, mas isso tudo é na comunhão. Por isso nós precisamos buscar essa comunhão com o Senhor, por isso nós precisamos buscar essa comunhão com o Senhor. Você precisa entender e compreender a unção na comunhão. Não sei quanto a você, mas quando nós nos reunimos, eu gosto de orar em casa, mas até para orar eu prefiro no prédio, porque parece que é algo diferente, parece que não, essa é uma verdade espiritual. Quando você está orando com outra pessoa cheia de Deus, sua fé cresce, e quando a sua fé cresce, prepara, porque milagres são liberados. Você está orando sozinho, é uma bênção, mas se junta com um irmão cheio do fogo para orar, se junta com um irmão cheio do Espírito para orar, você vai ficar incendiado. É assim ou não é, irmãos? Há poder na comunhão. Não sei, às vezes você chega triste, você chega oprimido muitas vezes por setas do diabo, mas quando o irmão coloca as mãos sobre você, abraça com você e ora ali 2 minutos com você, você fala, ufa, estou mais leve, estou pronto agora para outra, porque isso é o poder da comunhão, a unção na comunhão. Por isso, venha orar conosco, esteja conosco, separe esse jejum. Nós estamos hoje, se eu não me engano, no sétimo dia de jejum. Separe o restante para que você possa estar junto com os irmãos. Agora, olha como que Abraão estava quando o Senhor veio estar com ele. Quando ele estava assentado. Eu amo os detalhes da Bíblia. Nós muitas vezes não paramos para avaliar, mas a Bíblia está cheia de detalhes. A Bíblia fala que Abraão estava o quê? Correndo de um lado para o outro, preocupado com os afazeres do dia. Meu Deus do céu, tem essa conta para pagar, meu Deus do céu, é o vestibular, meu Deus do céu, é meu marido, é meu filho. Não, ele estava assentado. Assentado fala de quê? Descanso. Por isso você precisa aprender a descansar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Como diz os coaches aí, pega a chave, pega o código. Deus vai fazer um milagre quando você aprender a descansar. O milagre que você espera não vai vir quando você estiver correndo de um lado para o outro, não. Deus visitou Abraão quando ele estava assentado, debaixo da sombra, numa sombrinha fresca, no maior calor do dia. Uau! Isso aqui fala o quê? Era pressão. Você precisa aprender a descansar debaixo da pressão, descansar debaixo daquele calor, você não sabe o que vai fazer, no calor da tribulação, no calor do problema, no calor da circunstância difícil. O que eu devo fazer, pastor? Senta. Pastor, mas vai cair? Vai não. O máximo que vai acontecer é que você não vai dar conta de segurar, mas tem uma mão que sustenta o universo,
que não vai deixar cair da mão dele. Ele vai sustentar toda circunstância que você não consegue resolver. Então presta atenção, primeiro ele veio visitar na comunhão, no lugar da comunhão. Mas quando? Não é quando estava tudo bem, é quando estava, meu iPad que está apagando aqui, gente, é quando estava no calor do dia. Não foi quando estava tudo tranquilo, não, foi quando estava tudo difícil. Talvez você está vivendo circunstâncias difíceis nesse dia, talvez você está vivendo circunstâncias difíceis, mas descansa, porque o Senhor é com você. O Senhor não vai deixar você apenas sofrer, Ele é com você. Então, o primeiro aspecto, Abraão descansou, mas não era quando estava tudo bem, é quando ele estava debaixo da pressão do calor do dia. O Senhor, Ele vai visitar você no maior calor da sua tribulação, talvez no maior momento de angústia. Ele vai trazer você para te abençoar, Ele vai trazer você vida abundante sobre a sua vida, amém? Mas aí o texto continua, versículo 2, 3 homens de pé, levantou-se os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Presta atenção aqui, no lugar da comunhão ele viu o Senhor. Isso aqui é uma teofania, Cristo apareceu para ele, junto com os anjos, 2 anjos e Cristo. E a Bíblia fala que Abraão reconheceu e prostrou-se. Interessante que essa palavra prostrar-se aqui, no original, é shachar, que é a primeira menção de adoração na Bíblia. É a primeira vez que aparece a palavra em hebraico, adoração. Foi a primeira vez que alguém decidiu se prostrar e adorar ao Senhor. Essa aqui nós temos a primeira menção, ou seja, Abraão reconheceu quem o Senhor era, que era o Senhor que estava ali, e o adorou. Nós precisamos aprender isso, adorar ao Senhor, independente da situação. É no calor do dia, é no calor da tribulação, erga suas mãos e tribute glórias ao Senhor. Ah, pastor, o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando com meu esposo, com a minha esposa. Não interessa, esse é o calor do seu dia. Primeiro sente-se, depois reconheça, tem um Deus que veio te visitar. Mas presta atenção, Deus sempre te visita para fazer algo. Deus não visitou Abraão por acaso, Deus visitou Abraão porque Deus queria fazer algo na vida daquela família. Nesse jejum Deus vai visitar você porque Deus quer fazer algo na sua casa, Deus quer fazer algo através da sua vida, Deus quer fazer algo no seu casamento. E tudo que Deus faz é o quê? Bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz. Quando que o Senhor foi visitar Abraão? Nessa altura aqui, Abraão tinha 99 anos. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que ele saiu correndo. Você já parou para... Imagina alguém de 99, presta atenção, os homens viviam mais, mas a idade era a mesma, não muda não, tá? Um homem de 99 anos correndo, um homem de 99 anos correndo atrás do Senhor. O que é isso? Não interessa o tempo, não interessa. Aqui o Senhor renovou as forças de Abraão. Deixa eu te dizer algo, talvez você já tenha 20 anos, 30 anos de casado, 40, talvez você já está orando há tantos anos. Esses são dias que o Senhor vai renovar o seu vigor, vai renovar a sua saúde, a saúde da sua casa, a saúde da sua família. Por quê? Porque mesmo às vezes é aquilo que aparentemente já está velho, e aquilo que se torna velho para nós deixamos de lado, nós paramos de buscar. Talvez a circunstância já é tão antiga que você nem ora mais, talvez a situação na sua casa já está tão desgastada pelo tempo que você nem ora mais. Mas o Senhor vai renovar você nesses dias. O Senhor vai colocar um novo vigor no seu coração, para você clamar pelo milagre do Senhor, para você clamar pelo milagre do Senhor. Olha o que a Bíblia diz no versículo 3,
e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguirei avante. Responderam: faze como disseste. Eu acho poderoso isso aqui. Abraão virou para o Senhor, se fosse mineiro, fala: para aí, vamos assar um pão de queijo, passar um cafezinho coado na hora. Mas o Senhor não vai embora não, espera, fica um pouco mais. O que o Senhor respondeu para ele? Não, tem tanta coisa para resolver, são tantos problemas difíceis no mundo. Não, o Senhor falou: tá bom, faz do jeito que você quer. Você quer que eu fique mais? Eu vou ficar. Você quer que eu espere aqui com você? Eu vou esperar. Vou esperar. O Senhor, Abraão percebeu: é o Senhor, não posso deixar ele embora, eu tenho que aproveitar ao máximo. O Senhor vai visitar você nesses dias. Eu não estou falando de uma maneira mística não é que você vai ver anjo, não, mas a presença do Senhor vai invadir a sua casa. A presença do Senhor vai tocar a vida do seu esposo, que talvez está com o coração endurecido. Esse coração vai ser quebrantado. A vida da sua esposa, que você já orou tanto para mudar e não viu ainda mudança, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Por quê? Porque Ele resolveu visitar a sua casa, Ele resolveu derramar a presença dEle na sua vida, Ele resolveu realmente trazer uma vida abundante. Irmãos, nós precisamos crer. Deus está interessado em mudar a história da nossa família. Deus está interessado em mudar a história da vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. É promessa de Deus, a nossa família é bendita, a minha família é abençoada. Não tem como a minha família ser abençoada se eles não estão vivendo os planos do Senhor. Por isso prepara, porque toda a sua família vai viver os planos do Senhor, não vai ficar um sequer de fora. Mas isso não é obra sua, não é pelo muito falar, não é pelo muito brigar, esbravejar, não, é porque a presença manifesta do Senhor está sendo derramada na sua casa, está sendo liberada sobre o seu lar. Talvez são seus pais. Você fala: pastor, o senhor não sabe, já tem muitos anos. Pois é, chegou o dia do milagre na sua vida. Você vai ver os seus pais se dobrarem diante do Senhor, você vai ver os seus filhos se dobrarem diante do Senhor. Isso é obra do Senhor, não é nossa. Apenas aprenda a descansar, apenas aprenda a estar diante do Senhor, porque é Ele que muda, não somos nós, não somos nós. A Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do rei está nas mãos do Senhor e Ele faz o que Ele quiser. Prepara. Talvez a vontade é outra, mas Ele não consegue fazer, é o Senhor que vai fazer. Você vai desfrutar de milagres na sua casa. Eu tenho orado por isso, vai ser testemunhos poderosos de milagres extraordinários na sua casa. E as pessoas vão perceber, sua família inteira vai ver, e a glória vai ser dada ao Senhor. O que você fez? Você não fez nada, você apenas recebeu a presença do Senhor na sua casa. Deus decidiu visitar você, Deus decidiu derramar glória sobre a sua família. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que seu vizinho, não, é porque você é filho amado do Senhor. Tem bênção sem limites para você, tem favor sobre a sua vida, tem graça sobre a sua vida. Nós precisamos crer no que a palavra do Senhor diz, nós precisamos crer. Olha o que a palavra do Senhor continua dizendo no verso 6: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: faz o pão de queijo logo, amassa-te depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado para que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé.
junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Você já imaginou essa cena? Deus foi na casa de Abraão. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não visita qualquer casa. Por que Deus foi na casa de Abraão? Deus foi na casa de Abraão para fazer uma aliança, porque tinha uma promessa. Ele era escolhido do Senhor. Por que Deus vai visitar a sua casa? Porque Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança com a sua família. Ele tem uma aliança com você. Eu sei, ao falar isso parece que nós somos melhores, mas não, eu preciso falar isso para você. Deus não vai em todos os lugares. Deus visita aqueles que Ele tem aliança. Você tem uma aliança com o Senhor. Ele fez uma aliança com o Senhor. Não é você que sustenta, é Ele. Nós apenas fomos inseridos nessa aliança pela cruz. Por causa disso, Ele vai visitar a sua casa. Por causa disso, Ele visitou a casa de Abraão. Por causa disso, Ele visitou a família de Abraão. E Ele vai visitar a sua também. Ele vai visitar a sua. E Ele chega e come. Com certeza o senhor não ficou ali, você já parou? Assar pão, não é 10 minutos. Preparar um novilho, não é 5 minutos. Ele ficou ali um tempo bom, precioso, uma tarde provavelmente. Por quê? Porque ele tinha uma grande obra na vida de Abraão. A presença do Senhor vai inundar a sua família de uma tal maneira. Mas o Senhor não vai embora não, a presença dele vai ficar. Ele é residente em você. E aí, quando você chegar na sua casa, você vai perceber, Deus chegou na minha casa. Prepara. Quando você está buscando aqui o Senhor, Deus está visitando o seu lar. Quando você está aqui clamando ao Senhor pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua mulher, Deus está visitando cada um deles, dos seus pais. E a hora que você chegar lá, você vai perceber que alguma coisa mudou. Você vai perceber que alguma coisa começou a acontecer. Eu quero incentivar você, comece a prestar atenção nos detalhes. Porque são nesses detalhes, às vezes pequenos, que você percebe, Deus está trabalhando. Deus está começando a fazer algo. Deus está começando a fazer algo. Então nós precisamos realmente entender isso. E crer nisso. Esses são dias, nós não estamos vivendo qualquer dias, não. Nós estamos vivendo dias que nós estamos buscando pela presença do Senhor, estamos clamando pelo milagre do Senhor, estamos crendo que a nossa família é bendita. Nós não estamos aqui jejuando porque queremos ficar ricos, não estamos aqui jejuando porque queremos coisas para nós, não, nós queremos ver a nossa família vivendo os planos de Deus, queremos ver a nossa descendência vivendo aquilo que Deus projetou, Então nós precisamos realmente entender isso e viver isso. E aí lá no versículo 9, olha o que a palavra do Senhor diz. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. Isso é poderoso. Falou, nós viemos, mas vamos voltar. Nós viemos, mas vamos voltar. Mas nós vamos voltar para testificar que a palavra se cumpriu na sua vida. Presta atenção nisso. Cada promessa que o Senhor liberou para você, você não vai morrer antes de ver ela se cumprindo em cada uma da sua família. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. E aí começa falar o propósito da visita. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Você sabe, né? Já não era fértil mais. Não ovulava. Estava na menopausa. E Sara já havia cessado o costume das mulheres,
Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor. Tadinho, chamou o marido de velho. Terei ainda prazer. Ou seja, o que é que Deus faz? Qual que é o propósito da visita? Deus visitou para liberar um milagre. Deus visitou para cumprir uma promessa. Deus visitou porque ele não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Deus havia liberado uma promessa: todas as nações, as famílias da terra serão benditas através de você. E aqui Deus então vem e visita para cumprir a promessa. Faz a promessa que Isaac iria nascer dentro de um ano. Presta atenção, Deus não mandou um anjo dar a notícia não, Ele mesmo foi. Deus não falou, vai lá Miguel, Gabriel, junta a tropa aí, vai lá avisar Abraão que eu vou ouvir a oração dele, Deus, eu vou fazer um milagre. Não, Ele mesmo foi. Isso é poderoso. E ele entrou na casa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Abraão era amigo de Deus, comeu pão, comeu boi assado, mas quando ele vai buscar o sobrinho, ele nem faz questão de entrar, fica na porta, porque ela não reconhecia a aliança que ele tinha. Quando você reconhece a aliança que Cristo fez na sua vida, Ele tem prazer em estar com você, Ele tem prazer em permanecer na sua família, na sua casa. Mas quando eu não reconheço o que Cristo fez, isso entristece o Senhor. Isso entristece. Que nós sejamos um povo que possamos reconhecer a aliança que foi firmada conosco na cruz. E Ele vem pessoalmente dar a notícia. Mas aí que tem algo tão interessante. A Bíblia fala que Sara estava ouvindo atrás da porta. Talvez você fale, curiosa, né? Se fosse eu ia escutar também. Não é qualquer dia que Jesus vem visitar alguém. Você ia perder essa oportunidade de saber o que Deus estava falando? Não ia, não. Podia me chamar de curioso, mas eu ia ouvir. Então não condeno Sara não, porque talvez eu faria a mesma coisa. Talvez seria pior, eu ia ficar lá do lado de Abraão. Deixa eu sentar aqui também, deixa eu comer um pouquinho desse pão com vocês aí. A Bíblia fala que ela riu, porque ouviu a conversa. Ela riu, e ela nem riu de uma maneira escandalosa. A Bíblia fala que ela riu no seu íntimo. Ela soltou uma gargalhada interior. Ela riu por dentro. Por dentro. Por quê? Porque ela pensou, falou, para com isso. Como é que eu vou ter filho? Será que eu e meu velho podemos ter prazer ainda? Presta atenção aqui. Não preciso falar qual que é o prazer que ela falou que queria ter, né? É o prazer da relação íntima que ela está falando aqui. A Bíblia diz claramente, olha o que a Bíblia diz: terei ainda prazer. Terei ainda prazer. Por quê? Porque não tinha como mais, era impossível. 99 anos, você já sabe, nada funciona. Não tem como. E ela está falando, não tem como ter prazer mais. Não tem como ter prazer mais. Deixa eu te dizer algo. Talvez essa é a sua perspectiva a respeito da sua família. Talvez essa é a perspectiva a respeito do seu casamento. Pastor, depois de tudo que eu vivi, não tem como ter prazer, satisfação, alegria, gozo na minha família. Pastor, se eu contar a minha história para o Senhor, não tem como mais não. Como é que eu vou ter prazer nessa pessoa, depois de tudo que passou, depois de tudo que eu vivi? É Sara. Como que eu vou ter prazer? Às vezes, presta atenção nisso, antes de Isaac nascer, você tem que aprender a ter prazer nas coisas que você está vivendo. Antes do milagre, Deus vai restaurar a sua satisfação, a sua alegria, o gozo de estar perto da sua família, dos seus pais, dos seus filhos. Antes do riso nascer, antes de você ver tudo acontecer, Deus vai restaurar o prazer.
Deus vai restaurar a alegria. A alegria. Olha o que o texto diz. Lá da Revista e Corrigida, no versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida. Presta atenção nisso aqui. Essa versão diz o seguinte: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque você riu. Sara não riu audivelmente, ela riu interior. Ela riu interior. E aí quando o menino nasce, qual que é o nome? Riso. Você vai ser o riso. Porque toda vez que sua mãe olhar para você, ela vai perceber o milagre que eu fiz na vida dela. Toda vez que Sara olhava para Isaac, ela lembrava: é o riso, é o riso. Isso vai acontecer na sua vida. Isaac vai nascer na sua família. Agora presta atenção, talvez esse Isaac seja seu casamento. Talvez esse Isaac seja o relacionamento com seus pais. Talvez esse Isaac seja o relacionamento com seus filhos. Não sei qual é o Isaac que você está buscando em Deus, mas eu sei de algo: quando a graça se manifesta numa casa, há muito riso, há muita alegria, há muito prazer. Mas eu não estou falando aqui de um riso de zombaria, um riso de escárnio, mas é um riso de alegria, é um riso de prazer, é um riso de paz. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esses dias tem um poder de Deus que está operando no nosso meio, está operando entre as famílias, está operando entre os casamentos, entre os filhos, entre os pais, e vai chegar um tempo de muito riso. As pessoas vão passar na porta da sua casa, não vai entender o barulho de tanta alegria, de tanta satisfação, de tanta satisfação. Mas aqui, antes de Isaac nascer, a Bíblia diz: por esse tempo de vida, que era um ano de espera, por esse tempo, que era esse um ano. E é tão interessante porque se você for buscar no hebraico, a melhor expressão para traduzir por esse tempo de vida, significa o seguinte: a melhor experiência da sua vida, ou o melhor momento da sua vida. Sabe qual que é o problema? O mal, meu e seu, é que nós achamos que o melhor momento é só quando Isaac nasce. Mas o Senhor está falando o seguinte: o melhor momento é quando você está gerando milagre no seu coração. É quando você está gerando Isaac na sua vida. É quando Isaac está sendo gerado. Quando você decidir viver de hoje, esses dias, esse tempo que Deus te proporcionou, que ele seja o melhor momento, a melhor experiência da sua vida. Qual vai ser o resultado? Isaac nasce. O problema nosso é que nós achamos que o melhor momento vai ser só quando Isaac chegar. Não, pastor, eu vou ser feliz mesmo é o dia que meu marido chegar. Eu vou ser feliz mesmo é o dia que a minha mulher chegar. E aí você fica refém do momento. Por isso esquece do seu marido que ainda não foi mudado. Esquece da sua mulher que ainda não foi transformada. Esquece dos seus filhos que não foi transformado. Mas faça desse tempo hoje o melhor momento da sua vida. Presta atenção: a sua alegria e satisfação não depende de pessoas, depende do Senhor. Ele é a nossa alegria. Ainda que você não viu acontecer ainda, ainda que você não viu a obra completa ainda na sua vida, ainda que você não viu, é isso que Sara estava questionando: ah, Deus, será que ainda hoje eu posso ter prazer? É
o que muitas às vezes pensam: pastor, se eu tivesse meus filhos aqui, se eu já tivesse casado, se meu marido tivesse voltado, se a minha mulher tivesse, aí sim eu ia ser feliz. Para com isso. Sua felicidade não depende de ninguém, é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a nossa verdadeira satisfação. E aí, quando eu entendo isso, eu me desprendo de ser refém de situações. Não estou falando que não são importantes para você. Sim, eu só não dependo para a minha felicidade completa. Porque a minha felicidade completa é só Cristo. É só Cristo. É só Cristo. Depois de velha, terei ainda filhos, terei prazer, terei satisfação, terei prazer, alegria, gozo. Às vezes nós somos assim. Você acha que você só vai ser feliz o dia que essa situação mudar. E aí você se torna refém dela. E aí você se torna refém dessa situação. Qual é o filho que você tem buscado? Qual que é o Isaac que você tem clamado? Talvez esse filho pode ser resultado do seu ministério. Talvez esse filho pode ser em seus negócios. Talvez esse filho pode ser os seus filhos mesmo. Resultados que precisam acontecer na sua casa. Mas a palavra que eu tenho para te dizer hoje: tenha prazer no Senhor. Tenha a sua alegria firmada no Senhor. Apenas no Senhor. Apenas no Senhor. Porque presta atenção, quando eu perco o meu prazer, eu não vou ter resultados. Quando eu perco a minha alegria, eu não vou ver milagres. Eu não vou ver nada acontecendo. Nada acontecendo. Você precisa viver a alegria do Senhor hoje. Hoje, viva aquilo que Deus tem para você e com alegria hoje. Esse é o problema. Ah, pastor, eu não vou na sala não, porque eu estou cansado de orar, meu marido não muda. Ah, pastor, eu não vou não, para que eu estou indo? Nada muda. Para, ou seja, você se tornou refém. E quer fazer Deus refém ainda, ou seja, eu só vou fazer o dia que Deus fizer. Para, muda a sua mentalidade. Meu prazer está no Senhor. No Senhor, a minha alegria está no Senhor. A minha alegria está no Senhor. Presta atenção. Quando Isaac nasceu, não foi a maior alegria de Sara e Abraão. Eu não creio. Eu creio que a maior alegria foi quando eles perceberam que estava gerando alguém. Opa, tem alguma coisa errada. Já vomitei 3 vezes hoje, será que é? Barriga crescendo. Aí eu acho que a maior alegria não foi Isaac nascer. A maior alegria foi quando ela percebeu: tem um milagre sendo gerado dentro de mim. Como você acha que foram esses 9 meses? Foram os melhores 9 meses da vida deles. Não foi um tempo de espera difícil. Ah, menino que não nasce, não aguento mais ficar sem dormir. Não, ia enjoo, não aguento mais sentir cheiro. Nada, não, para. Tudo era motivo de alegria. Porque eles estavam esperando o milagre acontecer. Por isso, tira o choro do rosto. Estampa um sorriso na sua cara. E seja a pessoa mais feliz da terra enquanto você espera. Porque essa é a vontade de Deus. Quantos querem energia, diga amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fala: para de lamuriar. Porque você tem prazer. O seu prazer está no Senhor. Isaac já está sendo gerado. Aleluia. Eu creio nisso. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Aqueles 9 meses, irmãos, foram os melhores dias da vida deles. Não foram dias de angústia. E Deus chama de o tempo da vida deles. Ou seja, Deus não quer que você desfrute só no final. Deus não quer que você se alegre só no final, só no seu destino final. Mas também Deus quer que você se alegre na caminhada. Deus quer que você fique feliz durante o percurso. O percurso. Presta atenção. Deus quer que você viva a melhor experiência da sua vida, enquanto o seu milagre ainda não chegou.
Presta atenção, não é que não aconteceu, ele está sendo gerado. Isaac só não nasceu ainda. Amém? Fala para esse irmão, fala, Isaac está aí, só não nasceu, mas você já pode perceber. Então se alegre, nós somos o povo mais feliz da terra, mais feliz da terra. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer, essa é a vontade do Senhor, que você possa se alegrar. Pastor, mas ainda eu não estou vendo. Mas perceba, está sendo gerado algo aí dentro de você, está sendo gerado um milagre dentro de você, antes do milagre acontecer, antes da bênção passar a se tornar real. Você precisa aprender a sentir alegria e satisfação dentro do seu espírito. É muito ruim quando você encontra irmãos abatidos. Você olha para a cara do irmão, ele está abatido, ele está triste. Por quê? Porque muitas coisas não aconteceram. Ou seja, ele acha que é o fim aquilo. Isaac já está sendo gerado. Eu preciso me alegrar. Eu preciso me alegrar. Esse vai ser o melhor momento da minha vida. Quando você entender isso e passar a viver isso, algo vai acontecer no mundo espiritual. Por quê? Porque o Senhor não colocou tristeza dentro de você. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 61, versículo 3. E a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Tira a cinza da sua cabeça, tira a tristeza do seu coração, óleo de alegria em vez de pranto. Para de chorar, comece a rir. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Presta atenção em algo, eu não creio que a unção quando você está triste, porque a Bíblia fala que a unção é óleo de alegria, não é óleo de tristeza. Quando você está com o espírito abatido, não tem unção sobre a sua vida. Quando você está com o espírito abatido, não tem unção. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia, porque a unção é esse óleo de alegria. Óleo de alegria. Quando nós trabalhamos, quando nós vivemos gemendo de tristeza, de angústia, a unção de Deus não flui, porque a unção de Deus só flui na alegria. Presta atenção, líder que é triste não avança, não avança, e você percebe isso. É muito ruim quando você vê pessoas que são filhas de Deus, mas água de batata, não tem gosto, não tem sabor, você não percebe vida, você não percebe alegria. Ah, que agonia. O Senhor derramou sobre a sua vida óleo de alegria. Por isso, seja alegre, seja feliz. Pastor, eu não estou percebendo Deus. É porque às vezes você está cheio de tristeza, de amargura, angústia. Remove isso da sua vida, remove isso da sua vida. Presta atenção, a Bíblia fala que Jesus foi chamado de homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas foi aonde que ele sentiu dor? Aonde que ele ficou angustiado? Não, você não via Jesus angustiado, você não via Jesus triste, você não via. O Senhor, ele só sentiu dor e ficou em angústia antes da cruz, no Getsemane e na cruz. Foram os únicos momentos. Mas eu sei, porque ainda nós temos esse espírito religioso, católico dentro de nós, você achar que Jesus era alguém triste. Não, presta atenção. Aonde Jesus chegava, as crianças rodeavam Jesus. Você já viu criança chegando perto de gente carrancuda, triste? Não, criança não fica perto de gente chata. Verdade. Criança não fica perto de gente carrancuda. Criança fica perto de gente o quê? Contagiante. Alegria. Jesus era cheio de alegria. Você também deve ser alguém cheio de alegria. Enquanto espera, se alegre no Senhor, se regozije no Senhor, porque Ele já colocou Isaac dentro de você.
Ele já colocou o Isaac dentro da sua vida. Deixa eu ver o horário aqui, Jesus amado. Nós precisamos crer nisso. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 15, versículo 11: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja o quê? Completa. Tem alegria do Senhor na sua vida, e essa alegria ela precisa ser completa. Ela precisa ser completa. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, o meu gozo, a minha alegria, a minha satisfação está em você. Se está em você, você já é alguém completo, feliz, satisfeito, nutrido, abençoado. E quando nós vivemos com essa realidade, Isaac nasce. Deus falou para ele o que? Olha, o milagre vai acontecer quando vocês estiverem vivendo o melhor momento da sua vida. O que Deus está falando? Olha, vocês não vão ficar felizes, não é quando Isaac nascer, é quando você perceber que ele está sendo gerado. Esses são dias que Isaac está sendo gerado no ventre espiritual de vocês. Esses são dias que Isaques estão sendo gerados. Por isso se alegre no Senhor. Se alegre-se no Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer. A palavra do Senhor fala que ele foi ungido, o Senhor foi ungido com óleo de alegria. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9: amastes a justiça e odiastes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleos de alegria, como a de nenhum dos teus companheiros. Jesus era alguém alegre. Jesus era alguém feliz, alegre, completo. E você está nele. Você está nele. Então pare com essa mentalidade, que você vai ser realizado apenas o dia que isso acontecer. Ah, pastor, eu sou feliz, mas eu vou ser ainda o dia que... Não, você já é. E a consequência do ser agora é que o milagre vai acontecer na sua vida. Enquanto eu viver esse espírito angustiado, abatido, entristecido, não tem milagre, porque eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida. O melhor momento da sua vida é hoje, é agora, porque Cristo está em você. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: se alegre, porque Deus é com você. Aleluia. Nós precisamos crer nisso, porque essa é a vontade do Senhor. Não estou falando que você não vai passar por angústia, não estou falando que você não vai ter tribulação, mas a marca na sua vida não vai ser de angústia e de tristeza, vai ser de alegria. E essa vai ser uma marca visível. Talvez até hoje você tenha andado com o espírito abatido, você vai receber o óleo de alegria hoje, vai haver um transbordar de alegria no seu coração, a sua face vai ser transformada. Talvez você é alguém que as pessoas olham para você e falam: ué, o que aconteceu com você, Márcio? Parece que você está abatido, triste. Isso não vão dizer isso a seu respeito, porque sobre a sua vida foi derramado um óleo de alegria. Graça de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Presença do Senhor já foi liberada sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 18, para nós encerrarmos, versículo 16. Gênesis 18, 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Fala assim: eu fui escolhido. Deus estava falando que escolheu Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. É tão interessante porque no capítulo 15 você vai perceber, depois você pode ler, tem a promessa de Deus. E a promessa de Deus aqui está associada à justificação pela fé na vida de Abraão. Ou seja, Deus faz a promessa, mas agora a promessa aqui não é só para Abraão. A promessa aqui é que a família dele também está em linha com essa promessa.
que ele haveria uma descendência grande, abençoada, e esses filhos iriam viver nos caminhos do Senhor. Agora presta atenção, talvez qual que era a dúvida de Abraão? Calma aí, mas e se os meus filhos fossem rebeldes? E se os meus filhos não quiserem andar nos caminhos do Senhor? Abraão aqui então precisa fazer com que os seus filhos agora vão seguir a vontade de Deus, vão seguir a ordem que Deus deu, de tal forma para que essa promessa pudesse se cumprir. Às vezes nós temos medo disso. Às vezes nós temos esse medo, pastor, mas e se eu falhar? Às vezes nós lemos esse texto e ao invés de sentir alegria, nós sentimos um peso. Porque tá bom, pastor, Deus colocou a minha família sobre a minha responsabilidade. Deus me escolheu, e Ele me escolheu para que eu pudesse ordenar os meus filhos os caminhos do Senhor, para guardar os caminhos do Senhor. E aí, fazendo isso, a promessa do Senhor vai ser cumprida na minha vida. Então, e se eu falhar nisso, no meu casamento, na vida dos meus filhos, nós não vamos viver a promessa do Senhor. Às vezes nós olhamos a palavra do Senhor com a ótica errada. Presta atenção, aqui o texto não está dizendo que os filhos de Abraão ia desviar e a culpa ia ser de Abraão. Você precisa ler na ótica correta. Deus escolheu Abraão, e porque Deus escolheu Abraão, Abraão foi capacitado para conduzir a sua família para o propósito de Deus. Por causa da escolha divina, Abraão seria capaz de conduzir os seus filhos, e a sua casa, e o seu casamento, de uma maneira apropriada. Deus não está dizendo aqui, porque a sua família está em ordem, porque os seus filhos estão no caminho correto, porque seu casamento está certinho, aí sim eu vou cumprir a promessa. Não, Deus está falando o seguinte, olha, porque você foi escolhido, você vai ser capaz de ser um canal na vida dos seus, para conduzir a sua família para serem benditas, para serem abençoadas, para desfrutarem do melhor de Deus. Então presta atenção aqui, quantos foram escolhidos pelo Senhor? Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala, você foi escolhido por Deus. E agora presta atenção no que eu vou te dizer. O resultado de você ser escolhido por Deus é que você vai ser capaz de conduzir a sua casa debaixo do temor do Senhor. É que a unção de Deus vai te capacitar, ela vai te habilitar, por causa que você foi escolhido. Então presta atenção, uma casa abençoada, ela é o fruto, ela não é a causa. Ela é o fruto daquilo que Deus escolheu, daquilo que Deus escolheu. A sua casa abençoada, ela é o fruto por causa da escolha divina. Você é abençoado, você foi escolhido, você foi chamado. Agora eu quero dizer algo para você. Você que é homem, você não pode esperar que a sua esposa te respeite, se ela não é capaz de ver Cristo na sua vida. Você que é marido, você não pode esperar que a sua esposa submeta a você, se ela não é capaz de ver Cristo na sua vida. Porque você foi escolhido, você tem Cristo. Eles precisam perceber esse relacionamento que aconteceu lá com Abraão na sua vida. Essa comunhão que Abraão tinha com Deus, de Deus ir tomar café da tarde na casa de Abraão. Sara viu, Sara assou os pães, Sara percebeu, meu marido é homem de Deus. Isso precisa acontecer comigo e com você. Seus filhos vão te seguir, não é porque você é o cabeça, é porque você é a expressão de Cristo na sua casa. Seu marido vai ser transformado, não é porque você grita o dia inteiro, é porque quando ele olha para você, ele vê a face de Cristo, ele vê a presença de Deus. Seus pais vão se converterem, não é porque você fica pegando no pé, é porque ele olha para você e vê o quanto que Deus transformou a sua história. Essa é a realidade nossa, essa é a realidade nossa, tudo é fruto de Cristo nas nossas vidas. Presta atenção aqui,
E falando isso, eu não estou falando que você vai errar. Abraão não foi escolhido, não é porque ele era um marido perfeito, não é porque ele era um homem perfeito. Ele foi escolhido porque Deus o escolheu. Ele foi escolhido porque ele iria depender de Deus para edificar a sua casa. Abraão iria depender de Deus para edificar o seu lar. Não estou falando que não haveria falhas, mas ele ia buscar no Senhor. Queria que você ficasse de pé onde você está. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você que é homem, e é pai, e é esposo, Deus escolheu você. Eu não tenho dúvida disso. Deus escolheu você e te deu uma família. Deus escolheu você e te deu uma esposa. Deus escolheu você e te deu filhos. Filhos, para que você possa ordenar os seus filhos, ordenar a sua casa, ordenar a sua esposa. Não estou falando aqui de uma ordem masculina, machista, truculenta, grossa. Não. É por meio da presença de Deus, é por meio da glória do Senhor. Deus escolheu você para ordenar os seus filhos, a sua casa, para que eles possam ver o Senhor, para que eles possam, quando olhar para você, quando conversar com você, quando for compartilhar coisas do dia secular com você, problemas com você, você não vai ser um homem natural, que dá conselhos naturais e rasos. Não, você vai ministrar a presença de Deus. Seus conselhos vão ter sabedoria do alto. Quando a sua esposa for conversar com você, você não vai tratá-la de qualquer maneira, você vai tratá-la como parte mais frágil, e vai amar a vida dela com amor de sacrifício, amor como Cristo amou a igreja. E a sua família vai ser bendita, porque você foi escolhido para coordenar a sua casa. Da mesma maneira as mulheres, você vai ser uma mulher virtuosa, não é porque você tem sabedoria do mundo. Hoje nós vivemos uma geração feminista. Não, para com isso. Você não está aqui para ficar brigando por posições. Não. Você está aqui para ser virtuosa. Sabe o que é a mulher virtuosa? É aquela que busca a sabedoria de Deus. É aquela que quando acorda, ela vai buscar no Senhor, fala: Deus, me ajuda da maneira certa de tratar o meu esposo, de cuidar dos meus filhos. É aquela mulher que de fato ela é instruída pela palavra de Deus. Ela não fica buscando argumentos mundanos, não fica buscando conselhos nos ímpios, mas ela depende do Senhor, porque ela foi escolhida para cuidar da sua casa. A Bíblia diz que não é o homem que edifica a sua casa, é a mulher sábia. Mas a Bíblia fala que a mulher que fala demais é igual uma goteira na nossa cabeça. É a mulher rixosa. Para de falar, mas deixa Deus falar através de você. É isso que faz a diferença. Por causa dessa comunhão que você tem com o Senhor. Quando você abrir a boca para falar com o seu esposo, ele vai perceber algo. Alguma coisa mudou. Porque não são palavras suas, são palavras que vieram do Espírito de Deus na sua vida. E aonde o Espírito fala, mudanças acontecem. Você está edificando o seu lar. Isaac está sendo gerado. E em meio a isso tudo, ainda que nada, não aconteceu tudo, não foram todas as coisas ainda que foram transformadas, mas você está vivendo o melhor momento da sua vida, porque você já tem a promessa. Isaac está chegando. Deus já te falou. Deus já te falou. Seu milagre já está chegando. Por isso se alegre, não se abata. Remova da sua vida todo espírito de abatimento, de angústia, que tenta mostrar para você que está longe demais. Não para.
Deus já veio te avisar: Isaac está sendo gerado. Isaac está sendo gerado. Quando eu li esse texto, eu fiquei impressionado com tantas verdades poderosas. E a minha intenção aqui hoje é apenas gerar fé no seu coração, para que você possa entender que o milagre acontece por meio da comunhão. Quando você tem comunhão, Deus libera milagres. E quando você se alegra na comunhão, Isaac nasce. Deus está visitando a sua casa nesses dias. Feche os seus olhos aonde você está. Talvez o espírito maligno tenha gerado angústia no seu coração, tristeza, medo. Lance por terra agora. Declara agora que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a sua casa. A bênção do Senhor, ela vai te cercar. A presença dele vai adiante de você, na sua retaguarda, em todos os lados, porque você é escolhido do Senhor. Se você está com o seu cônjuge, se junte com ele agora. Você vai abençoar a vida dele, você vai declarar essa bênção de Deus, esse favor de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, declare sobre a sua vida, meu irmão. Gerações, oh, Jesus, família, seus filhos. Pai, nós estamos aqui para declarar que bênçãos já foram liberadas sobre nós. Favor já foi liberado sobre as nossas vidas. Família, meus filhos e os filhos, seus filhos, que a bênção se derrame. Se aproprie essa noite da bênção de Deus. Se aproprie dos Isaques que Deus está gerando na sua vida e na sua casa. Filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Sua presença me acompanha. A presença do Senhor já foi derramada sobre a sua vida. Capacidade de gerar Isaac já foi gerada, já foi liberada. E de dia e de noite, minha entrada e saída, meu riso, meu choro, é comigo, é por mim. E a bênção se derrame. Declare isso. Oh, Espírito Santo de família, meus filhos. Pai, nós declaramos favor e graça. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Do lado e em mim, é comigo, é por mim. E de dia e de noite, minha entrada e saída, meu riso, meu choro, é comigo, é por mim, é comigo. Aleluia. Pega a sua mão direita para o céu nessa noite e diga assim: eu creio, eu estou na comunhão com o Senhor. E na comunhão, a unção de Deus é liberada para eu entrar no descanso, diante do maior calor do dia, independente da tribulação, do problema. Eu estou assentado, desfrutando do Senhor, porque Isaac está sendo gerado. Enquanto ele é gerado, eu terei prazer, eu terei alegria, eu terei satisfação, em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa ter uma semana de prazer, de alegria, porque Isaac está sendo gerado na sua família, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheio do prazer abundante daquele que espera no Senhor, em nome de Jesus. Não vai embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória sobre essa pessoa que está perto de você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.